Bom dia, pessoal. Para a gente encerrar o crime de homicídio por hora, podemos voltar durante o ano, mas para adiantarmos bem a matéria, falta eu dizer para vocês sobre o que acabamos de ver no final da aula passada do crime de homicídio privilegiado qualificado. Então nós vimos que há possibilidade do homicídio privilegiado qualificado, quando a qualificadora for objetiva, porque aí compatibiliza com o privilégio, que são todas subjetivas. O que resta dizer? Nós sabemos que o homicídio qualificado é hediondo, o homicídio simples não. E aí, como é que fica o homicídio privilegiado qualificado? A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de afirmar que homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. Isso é muito importante, essa anotação aí que vocês devam fazer nos seus apontamentos. Pessoal, então agora em continuidade ao nosso programa, nós vamos falar do artigo 122, participação em suicídio ou em automutilação. Nós devemos primeiro saber que a nova redação ao artigo 122, dada pela Lei 13.968 de 2019, já devemos relembrar que se trata, portanto, de uma novatio legis que prejudica o réu e, portanto, não retroage para fatos anteriores. Para fatos anteriores a 2019, aplicamos a redação antiga do artigo 122. Isso está muito em transição e eu vou explicar para vocês e suplico de coração um pouquinho da atenção. Prestem atenção. Anteriormente, com a redação anterior até 2019, dizia-se que o crime de participação em suicídio do artigo 122, ele era um crime material, ou seja, aquele que o Código descreve uma conduta e um resultado e exige para sua consumação a ocorrência do resultado. Pois bem, era sim um crime material, mas era o único crime material do Código que não admitia tentativa. Mais para frente vocês vão entender por que eu estou falando isso agora e me referindo à redação anterior do artigo 122 do Código Penal. Portanto, ele era o único crime material do Código que não admitia tentativa, porque o legislador condicionava a sua punibilidade à ocorrência do evento morte ou de lesão corporal grave ou gravíssima. Quando nós vamos estudar, nós vamos ver a diferença entre grave e gravíssima, sabendo-se que o termo gravíssima foi introduzido, de lesão corporal gravíssima, foi introduzido por menções doutrinárias. A lei fala lesão corporal grave, mas há essa distinção que oportunamente nós haveremos de aprender e ainda vai ser esse semestre. Mas o que eu quero deixar aqui registrado no momento, era um crime material e que não admitia tentativa. Era assim, em apertada síntese. Exigia dois resultados. Ou resultado morte para sua consumação, ou o resultado lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Veja bem, um crime de participação em suicídio em que ocorresse lesão corporal de natureza grave ou gravíssima estava consumado. Então havia a consumação do delito de participação em suicídio até mesmo sem a morte. Então eu falava, se mate, te dou um revólver, você dá um revólver, se mata e ocorre o evento morte, é o normal. Se você sobrevive e você fica com lesão corporal grave ou gravíssima, participação em suicídio consumada e tentada, não admitia tentativa. Eu te dou um revólver, falo, se mate, você pega e dá um tiro na cabeça, sofria lesão corporal de natureza leve ou nada, sofria um raspão ou o revólver, o projétil do revólver não acertava na sua cabeça, não era nada, não era crime de
do qual estamos estudando, o crime de participação em suicídio. Então era preciso ter morte ou lesão corporal grave ou gravíssima. E se tivesse lesão corporal grave ou gravíssima, o que era? Era também crime de participação em suicídio consumado e não existia a forma tentada. Isso era o que estava definido pela doutrina antes da redação dada pela Lei 13.968. Tá certo? Anotem e aprendem isso, até porque nós vamos ter agora uma polêmica para estudar. Pessoal, e a nova redação? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. E aí existem diversos parágrafos que oportunamente nós vamos estudar. Mas fiquemos com a nova redação dada pelo CAPT. Introduziu, portanto, a participação em suicídio e também na questão da automutilação. Foi muito em decorrência daquelas questões de internet, da baleia azul, que vocês sabem até muito melhor que eu coloco aqui uma instigação, induzimento, e você aí me ouvindo, um vídeo, vai acompanhando até que você se automutile. E foi em função disso que o legislador fez especialmente a modificação no artigo 122. Só que surgiu um problema doutrinário gravíssimo com essa nova ratio legis incriminadora. Porque também incriminadora, porque introduziu a automutilação aí. Antigamente só falava em participação em suicídio. Veja bem, o que foi a primeira observação da doutrina agora, e é estudo recentíssimo, até para vocês estarem acompanhando aí, a jurisprudência e a doutrina vai ter que firmar a posição nisso aí. Que agora não é mais assim, digamos, condicionado pelo resultado. Deixa de ser um crime condicionado pelo resultado, conforme eu estava explicando, que antigamente era o artigo 122 da participação em suicídio. Passou a doutrina a considerar um crime formal e não mais material. E também passou a considerar a doutrina que agora ele admite tentativa. Deixou de ser material, que todos os materiais, por tradição, admitem tentativa. Então, como era antes que a doutrina tinha definido? Olhem bem, prestem atenção. Era um material que não admitia tentativa. Agora é um formal que admite tentativa. O que é o crime formal? O crime formal é aquele que o legislador descreve uma conduta e um resultado e exige somente a ocorrência da conduta para a sua consumação, independentemente do resultado. Crime de mera conduta. Então, em apertada síntese, já falei. Crime material, crime formal e o crime de mera conduta. Porque há alguns doutrinadores que estão inclinando para dizer que o artigo 122 é um crime de mera conduta. Está dizendo que o legislador só descreve a conduta. É isso. É igual à violação de domicílio. E também passa a admitir tentativa, seja ele formal ou de mera conduta, e admite tentativa. Eu, particularmente, ainda não me aprofundei no tema e tenho para mim que a posição sobre a tentativa anterior era melhor. Olhem bem, vai admitir tentativa. Eu falo para alguém, se mate. A pessoa não, com dolo, intenção de que ela se mate, de praticar o tipo penal do artigo 122, ela não se mata, ela não faz nada. E aí, já será participação em suicídio tentado? Querem ver como é que vai ficar agora? Principalmente no caso de carta. Eu escrevo uma carta para alguém dizendo para se matar. E essa carta é extraviada. Nos termos em que a doutrina está colocando, essa carta é extraviada, já é um crime de tentativa de participação em suicídio, ou se ali a minha intenção é que a pessoa se lesione, que aí a automutilação será crime de tentativa de automutilação.
eu penso que vai ser muito difícil a configuração das tentativas, digamos, nas formas verbais. E mais objetivamente, práticas e possíveis de constatação nos induzimentos e instigação ao suicídio ou à automutilação nas formas escritas. Até que da automutilação nas formas pelas vias das redes de internet, vai ser possível também caracterizar a tentativa de participação em automutilação nesses casos de rede de internet. E aí, mais das formas verbais, como eu disse, vai ser difícil de configuração. Mas, né, porque é o nível de prática penal e de prova processual. Mas, ao nível doutrinário e teórico, é o que a doutrina vem afirmando no sentido de que passa a ser um crime formal e passa a ser um crime que admite, então, a tentativa. Eu e o Dr. Ícaro, nós somos autores de um artigo que logo estará aí na internet, só pesquisarem pelo Google. Nós acredito que no mês que vem nós haveremos de disponibilizar. É uma questão relevante, prestem atenção. O bem jurídico protegido pela Constituição, que leva à júri, são os crimes dolosos contra a vida. Então, participação em suicídio, tal qual era antes da redação, ia a júri. A automutilação não ofende a vida, ofende um bem jurídico diferente da vida, que é a integridade física e corporal, tal qual, lembrando aqui, a lesão corporal. A lesão corporal em si não vai a júri, não é um crime doloso contra a vida. A automutilação, se você olhar sobre a ótica do bem jurídico protegido, a tentativa ou mesmo a automutilação consumada, não iria a júri, porque o bem jurídico protegido não é a vida. E a proteção constitucional que determina a competência do júri são os crimes dolosos contra a vida. E automutilação consumada ou tentada não está protegendo a vida. Surge aí um primeiro probleminha para vocês refletirem, de grande repercussão, e que a jurisprudência irá de definir essas situações. E bem como a doutrina refletir sobre isso. Eu estou escrevendo um artigo que, como disse no início da conversa, talvez no próximo mês já estará disponível na internet. Se você pensar na posição topográfica do artigo 122, que está, porque lá no título 1 dos crimes, protege os crimes contra a vida, dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida, que vão até o 128, que é homicídio, participação em suicídio e agora automutilação, infanticídio e aborto, todos esses estão topograficamente no capítulo e no título que protegem a vida. Aí, pela posição topográfica, iria a júri. Mas é uma questão agora para ser definida. Surgiu esse probleminha aí de grave repercussão, não só na vida dos cidadãos, na vida das pessoas, mas sobretudo para a jurisprudência e definir essa questão. Se a automutilação, o crime consumado ou tentado do artigo 122, irá ou não a júri. Fiquem vocês com essa ideia aí, e assim encerro esta primeira aula. Voltaremos semana que vem falando mais do novo tipo penal do artigo 122, que traz novidades intrincadas para reflexão e para estudo e pesquisa de vocês. Um abraço.